Vamos falar agora com a Janaína Camelo, porque o Supremo Tribunal Federal começou a analisar um recurso apresentado pela Confederação Nacional de Bispos do Brasil na ação sobre aborto. Janaína Camelo vai trazer os detalhes para a gente a partir de agora. A entidade pede a anulação do voto da ex-ministra Rosa Weber, né? Isso mesmo, Evandro. Boa tarde a todos. A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil participa desse processo sobre o aborto como amicus curiae, né? Ou seja, amigos da corte, quando instituições aí são aceitas aí para trazer informações sobre determinado processo. Então, ela fica participando daquele processo como terceiro. Então, como amicus curiae, a CNBB pediu aí o anulamento do voto da ministra aposentada Rosa Weber nesse julgamento, que pede a descriminalização, que analisa a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. O voto da ministra é o único voto nesse julgamento, porque ela era relatora e é um voto aí a favor da descriminalização. E quando ela apresentou esse voto, foi em setembro do ano passado, isso gerou muita polêmica, porque foi nas vésperas dela se aposentar, né? Porque na época a ministra, ela era então presidente da corte, ou seja, ela é responsável por pautar aí os julgamentos, e aí ela, dias antes de se aposentar, pautou esse julgamento no plenário virtual e apresentou o seu voto ali a favor da descriminalização. Só que tem um ponto. Antes da ministra apresentar o seu voto, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele pediu destaque, ele havia pedido destaque nesse julgamento do plenário virtual para que ele fosse levado para o plenário físico. Então, o julgamento foi suspenso. E é essa questão aí que está sendo discutida pela CNBB. Porque quando um julgamento ele passa do plenário virtual para o plenário físico, o placar ele zera, né, de votos. Mas, como a ministra Rosa Weber era a relatora, o voto dela permanece, o voto dela não pode mudar. Então, a CNBB alega o seguinte, que nesse recurso embargo de declaração, que o voto foi apresentado depois do destaque do ministro Luiz Roberto Barroso, então que por isso ele precisa ser desconsiderado. Esse recurso da CNBB já está sendo analisado no plenário virtual e já tem um voto aí dos ministros, que é do ministro Flávio Dino. Ele votou por não considerar esse pedido da CNBB, alegando o seguinte, que como amicus curiae não podem apresentar esse tipo de recurso, que são os embargos de declaração, numa ação de controle de constitucionalidade. Flávio Dino, a gente sabe, foi quem herdou os processos da ministra Rosa Weber, então ele se torna o relator desse julgamento do aborto e com essa decisão aí, já rejeitando esse pedido da CNBB e desse posicionamento de agora, do posicionamento do histórico do ministro que a gente já conhece, caso ele precisasse votar novamente nesse julgamento, se esse voto da ministra fosse anulado, talvez esse voto do ministro não seria diferente da ministra Rosa Weber. Evandro, é com você. Muito obrigado pelas informações, viu, Janaína Camelo? Bom trabalho para você. Se tiver alguma novidade, chame a gente por aqui.